Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, quinta-feira, feriado de 7 de setembro. O tema da lição é Senhores que são escravos. Paulo fala, a gente só continuando o que falamos nessa semana, que ambos, tanto os escravos como seus senhores, eles são sujeitos ao único Senhor que é Cristo. Mas em que situação esses senhores são escravos? O autor aqui da lição, ele mostra pessoas que são presas aos seus próprios costumes e práticas e não se libertam daquilo. É como se as pessoas vivessem em uma condição muito particular e egoísta e não se desprendendo. O próprio Jesus falou, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nessa parte final aqui da carta aos Efésios, no tocante à expressão do conselho para com os seus senhores, Paulo diz o seguinte, capítulo 6 e o verso 9 especificamente. O texto diz assim, senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem, lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. Irmãos, falamos um pouco sobre a maneira como se tratava um escravo, a maneira como eles tinham com o devido respeito para com eles que não tinha nenhum. Eu estava lendo relatos sobre a escravatura naquela época e era realmente deplorável, porque se um escravo fugisse, ele poderia ser morto até legalmente, ele poderia ser marcado com fogo, um ferro, e deixar assim, uma marca nele, uma marca com certeza bem característica de alguma coisa do qual ele tinha feito em sua fuga, ou algo que pudesse demonstrar o que ele causou àquele senhor. Ele poderia ser açoitado muito e ser preso. Então, assim, era uma situação bem deplorável. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve para dar ao povo, embora alguém pode pensar assim, por que os apóstolos não foram reformadores da situação daquela época? Bem, o propósito dos apóstolos não era ser reformador, era expor a palavra de Deus e, na exposição da palavra de Deus, levar os seus ouvintes a se reconscientizar-se, ter uma reconscientização melhor da sua situação, ou seja, atingir a sua consciência para com que eles não se deixassem levar pela condição e pelo egoísmo que eles viviam. Aqui, como diz o tema, senhores que são escravos. E é tanto, aqui embaixo na lição diz assim, Paulo pediu aos senhores, façam o mesmo com os seus servos. Os senhores deviam agir com boa vontade por causa de sua lealdade a Cristo, correspondendo ao que Paulo pediu aos escravos. Paulo exortou os senhores a parar de ameaçar os escravos, uma prática comum em que seus senhores administravam várias punições, incluindo, como eu falei, espancamento, abuso sexual, a venda do próprio escravo, que era uma separação dele para com a família, trabalho extremo, fome, algemas, marcas de ferro, que eu falei também, e até a morte. Agora, olha que coisa interessante. Entre os escritos de Paulo, nós encontramos uma carta, a menor de todas as cartas, chamada de Carta a Filemon. E o propósito dessa carta, irmãos, foi trazer a Filemon uma conscientização e uma aceitação melhor para com Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon, que ele tinha fugido. Os comentaristas chegam a descrever que ele roubou alguma coisa, ou ele pegou a mais do que ele deveria. Enfim, eu sei que sabemos que ele estava foragido. E ele depois se converte ao cristianismo por Paulo. E olha que coisa curiosa. Quando Paulo escreve a sua carta a Filemon, ele escreveu no mesmo período que ele escreveu a carta aos Colossenses. Local esse onde residia Filemon. Então, se Colossenses e Efésios foram escritos próximos, Colossenses e Filemon foram praticamente no mesmo período. E o que me chama a atenção é que o propósito dessa carta era trazer conscientização e uma aceitação. Se você depois puder ler a pequena carta de Filemon, ele só tem 25 versículos. E se você se atentar para ler o verso 8 até o verso 18, até o verso 21, ele começa a dar um parecer ali mais pessoal. É uma única carta, irmãos, de cunho particular. É mais um aconselhamento, é mais uma orientação para que Filemon recebesse Onésimo de bom grado. Lembrando, Onésimo se converteu pelo cristianismo de Paulo na prisão, lá em Roma,
provavelmente. Então, esse propósito foi para com que Filemão recebesse. Olha que coisa interessante aqui, no verso 18 da carta a Filemão. O texto diz assim, 17 e 18. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Ou seja, receba Onésimo como se estivesse me recebendo a mim mesmo. E ele ainda diz mais, se ele prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre a mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Você sabe que as dívidas naquela época eram pagas até com a própria vida, em alguns casos, né? Se dedicando por completo. E Paulo escreve muito essa carta para trazer a Filemão a conscientização. E se você ler o contexto dessa carta todo o capítulo dele, você vai ver quão Filemão era um cristão de fato. E ele fala assim, olha, o seu testemunho tem feito muita coisa boa. Então, faça valer agora o seu testemunho e trate como que igual a você. Aqui nessa parte que diz assim, verso 6, oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Aí ele fala aqui, seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Filemão, verso 6 até o verso 7. Leia depois essa carta nesse contexto da lição de quinta-feira. Então, entendemos que Paulo dava importância a esse aspecto, a esse ponto. É tanto que escreveu uma carta ao seu amigo íntimo, para com que ele aceitasse Onésimo de volta. Não seria assim comigo também? Com você também? Devemos buscar de fato de Deus uma reconciliação para que possamos ser aceitos? Será que estamos presos em algo que nos compromete uma libertação em Cristo? Possamos refletir em relação a isso. Paulo, considerando e conhecendo toda aquela situação, ele escreveu uma carta especificamente para que houvesse uma aceitação e um tratamento bem diferente. Tanto que ele fala, né? Receba ele como se estivesse me recebendo, como me recebendo a minha pessoa. Que assim façamos com os nossos também. Que possamos ter essa conscientização de receber as pessoas como nós queremos que Cristo nos receba. E assim possamos tratar uns aos outros sem parcialidade. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelas tuas orientações e nos auxilia a sermos verdadeiramente um no Senhor. Que tratemos uns aos outros de forma unânime, de forma agradável, como que fazendo um trabalho unicamente para a glória do teu nome. Perdoa, Pai, nossos pecados e obrigado por essa lição esclarecedora sobre esses pontos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo dia em sua presença. Se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos e nos auxilie no crescimento desse canal para a glória de Deus. Deus abençoe você e um ótimo feriado em sua presença.